Mas deveras, para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir. Amém? Somente que aqui, em nome do Senhor Jesus, os irmãos puderem aceitar, que Deus possa nos abençoar. Senhor Jesus, nosso grande Deus, nosso Pai, que louvamos o Senhor pela tua palavra, e que o Senhor possa nos ajudar na nossa meditação. Que teu nome seja exaltado, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Deus é bom, né? A Bíblia nos diz sobre o poder de Deus. Deus é lindo e maravilhoso. Lá em tempo de Noé, vamos lá para o tempo de Noé, em Gênesis. Gênesis 6:1. Gênesis 6:1 diz assim, os irmãos acharam? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esses filhos de Deus são os filhos de Adão, amém, irmãos? Tinha os filhos de Adão e os filhos de Caim, tá bom? Então eles se misturaram. Versículo 3: Então disse o Senhor: Não contenderei o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram valentes, e houve na antiguidade. Somente está aqui, em nome do Senhor Jesus. Deus, logo no começo lá, ele disse que haveria ter o dilúvio e mataria toda a humanidade, porque eles se misturaram, os filhos de Deus se misturaram com os filhos do mundo, e começou a ficar difícil lá, e começou a haver muita maldade na terra, e Deus falou: eu vou acabar com tudo isso. E ao fazer isso, a Bíblia diz que ele chamou Noé, mandou Noé fazer uma arca, para que ele fosse salvo, tão somente ele e a família dele. Amém? Então vamos prestar atenção sobre o poder de Deus. E a Bíblia fala que Noé fez a arca, demorou 100 anos para fazer a arca, e fez a arca, entrou dentro da arca, pela ordem de Deus, mandou fechar a porta por dentro, aí veio o dilúvio, e a Bíblia nos diz que Noé foi salvo pela água. Amém? Aquela água que salvou Noé, os outros morreram nela. Quem está entendendo? Diga amém. Aí você vai ver no tempo do Egito, a Bíblia fala a respeito de Faraó. Faraó tinha o povo de Deus lá eles eram escravos de Faraó. E Deus queria libertar agora o povo de Faraó. Deus queria libertar o povo dele, que estava na mão de Faraó. Mas Faraó não podia com Deus. E a Bíblia nos fala que Deus levantou o Faraó para que o nome dele fosse exaltado. Amém? Onde nós temos lá em Êxodo 9:16, vamos para lá de novo agora. Em Êxodo, você vai ver Deus levantando Faraó. Êxodo 9. Vamos ficar com a Bíblia, amém? Porque nós vamos falar sobre o poder de Deus. 9:16, né? Ele diz assim: mas deveras por isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então os irmãos falam: para que o meu nome. Amém? Este nome que ninguém sabia o nome de Deus, mas as pessoas iam conhecer a Deus por causa do poder dele. Quem está entendendo? Por causa do poder dele. O povo dele ia se conhecer por causa do poder,
e aqueles outros que eram inimigos também iam conhecer ele por causa do poder dele. Amém? Então a Bíblia fala que Deus levantou o Faraó para ser exaltado em cima de Faraó. E Faraó não deixou, Faraó queria deixar o povo de Deus sair, mas Deus endureceu o coração de Faraó para eles não deixarem ir. Amém? Então você vai ver que depois, no fim de tudo isso, aquele Moisés, que Faraó mandou matar todos os filhos homens dos hebreus ou das mulheres hebreus, quando tinha as crianças, as parteiras para matar. E teve uma parteira lá que ficaram com medo e ficaram com temor de Deus, melhor dizendo, e não matou o menino chamado Moisés. Amém? E a Bíblia diz que Moisés foi salvo pelas águas. Moisés foi salvo pelas águas. Foi ou não foi? Foi. Senão ele seria morto, deixasse por Faraó. Ele tinha matado o menino. Aí Moisés foi salvo pelas águas. Aí depois, lá na frente, a Bíblia nos diz que o Deus de Moisés mata Faraó nas águas. Amém? Olha a luta aí. A força de poder aí. Quem está entendendo? E você vai ver que Deus deu ordem para Moisés falar com o Faraó e fazer os sinais lá perante o Faraó com aquele cajado que ele tinha. E aquele cajado que Moisés tinha, Deus mostrou para ele que ele poderia virar uma grande cobra. E ele ia fazer os sinais perante o Faraó. Quando chegou lá no meio, quando foi falar com o Faraó, lá tinham os seus feiticeiros, lá tinham os seus magos, lá tinha... Amém? Tinha 3 espécies de coisa do diabo lá. Amém? Então a Bíblia diz que Faraó, o Moisés jogou a vara no chão, a vara virou uma cobra grandona, e o Faraó chamou seus magos, mais os adivinhos, alguma coisa assim, eles também fizeram a vara deles virar em cobra. Quem entendeu? Diga amém. Então ali está uma disputa de poder. A Bíblia fala que a cobra de Moisés, que antes era vara, e aquela vara tinha poder de virar serpente, foi o que Deus fez, e a vara de Moisés, ou a serpente de Moisés, comeu a deles. Amém? Então eles ficaram sem poder. Traduzindo, eles ficaram sem aquela vara, as varas deles. Quem está entendendo? Uma disputa de poder. Só que Deus permitiu que Deus mandou a praga de rã, eles fizeram embaixo. Deus mandou a praga, quem lembra me ajuda, tá? De piolho não. Água virar em sangue, e eles fizeram iguais. Deus mandou também com a outra as rãs, e eles fizeram iguais. Aí depois eles foram, tinha a praga dos piolhos, eles não conseguiram fazer, mas presta atenção para dizer para os irmãos, Deus permitiu aqueles 3 sinais que ficassem com eles. Amém? Deus fez e eles fazem também. E a Bíblia fala que Deus, nos fim dos tempos, lá em Apocalipse 16, 13, que são um espírito de demônios semelhante às rãs, que vão aos encontros de todo mundo. Amém? Deixa eu ver se vamos lá para Apocalipse. Vamos continuar falando sobre esse poder. Vamos correr não, vamos falar a verdade, para ver se desperta a igreja do Senhor. Já vai deixar? Agora aqui no finzinho, essa mesma doutrina, você vai falar a mesma doutrina. Mesma doutrina. Vai estar contra Deus e Deus contra eles. Amém? Que diz assim, Apocalipse 16, 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água que fez o quê? Secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Nós falamos lá no começo, que tudo começou com água. Amém? E agora aqui, só que a água está seca, o rio está seco, então está acabando. E aqueles espíritos de rã, ou aquelas rãs, vão todas morrer.
Presta atenção que eu vou dizer para os irmãos. Os deuses do Egito, busque, e lá vai mais um sustentando o outro. E tudo coisa ruim. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Diga amém. E as coisas do Senhor são santas. Então diz assim agora em Apocalipse 16:3. E da boca do dragão, o dragão é o diabo, tá? Não existe dois diabos. Se mesmo o diabo que estava lá em Faraó, amém? Contra Moisés, é o mesmo desse aqui. Quem está entendendo? Então da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso. Ô meu caro, mas esse é o falso profeta que há de vir com a mesma doutrina. Porque o mundo inteiro não existe duas doutrinas. Amém? Só existe a doutrina do mundo e a doutrina da igreja do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos, nós acabamos de ler lá que Deus ia fazer aquilo com o Faraó para mostrar o poder do nome dele. Só que agora que ele está com o nome dele, que é Jesus, e está ele mesmo. Amém? Nesta guerra aqui. Então vamos lá, versículo 16, da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta, de sair 3 espíritos imundos, semelhante, foi aonde tudo começou lá, tá bom? Porque são espíritos demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro do rei de todo mundo para congregar, para a batalha, naquele grande dia do Deus todo. Então é Jesus lá contra eles. Já estão entendendo? Então aqui do lado de cá está Jesus e está esses 3 aqui. Tá, tem 3 aqui ou não? Da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso. Vamos falar 3? Então vamos continuar lendo o poder de Deus. Falando sobre o poder de Deus. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então falei para os irmãos que Deus permitiu que esses 3 espíritos fizessem, vamos dizer, fizesse páreo com as coisas de Deus. Deus fez, Deus permitiu que eles fizessem também. Quem entendeu? Para pegar eles lá no fim. Amém? Então vamos continuar lendo mais um pouquinho a palavra do Senhor, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deuteronômio 8:18. Deuteronômio. Eu estou me enroscando igual. 8:18. Os irmãos acharam? 8:16, Deus dizendo para o seu povo que no deserto sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer bem. E diga no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram esse poder. Eu só falo: vocês não vão fazer isso não, que eu vou me expressar, dizer que foi eu que fiz. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder. Amém? Então o nosso Deus que dá força para nós adquirir poder. Isto aconteceu lá no Velho Testamento. Isto aconteceu quando veio os discípulos, Jesus com os seus discípulos. Amém? Dizendo para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder. Aí eles podiam fazer a obra de Deus. Quem está entendendo? Nós estamos falando sobre poder, amém? Então vamos lá, acabamos de ler. Antes se lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que dá força para adquirir esse poder, para confirmar seu conceito, que jurou aos teus pais, como se vê nestes dias. Então Deus ia dar força e poder para eles continuarmos. É igual hoje a fé que nós temos não é de nós. A Bíblia diz que Deus que deu para nós, amém? É a mesma coisa por causa do poder, para você ir em frente, né? Ficar firme com Jesus. Foi Jesus que veio, deu-nos fé. Deixa eu ver aqui, vou dar uma corridinha, porque as horas voam. Salmo 62:11, já lemos? Não? Então vamos lá. Vamos adiantar um pouquinho. Então nós estamos falando sobre poder. E Jesus disse: eis que todo poder é me dado nos céus
e debaixo. Amém? Quem deu esse poder para Jesus? O próprio Deus. Jesus disse: as obras que eu faço não é minha, mas do Pai que está em. Então tá bom. Eu falei o que, irmãos? Salmo 62, 11. Vamos lá, vamos meditar um pouquinho. Salmo 62, 11. Uma coisa disse Deus duas vezes ao ouvir que o poder pertence A Deus. Então não pertence ao homem, não pertence a Satanás. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém? O poder pertence a Deus. Deixa eu ver 64, 62, 11. Versículo 12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirá a cada um segundo a sua obra. Amém? Deus é maravilhoso, né? 68, 35. Vamos aproveitar que estamos aqui pertinho. 68, 35. Os irmãos acharam? 32 é assim: reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, aquele que vai montado sobre o céu dos céus, desde a antiguidade, e eis que envia a sua voz, dá um brado veemente. Dá a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel, e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo, desde os teus santuários, ó Deus de Israel, é o que dá força e poder ao seu povo. Amém? Então, quando o povo de Deus estava com Jesus, andava com Deus, Deus fortalecia eles. Deus ganhava a guerra deles. Deus fazia com que 7 homens fugissem de um. Amém? Um só se levantava contra 7 e matava. Amém? Porque eles eram fortes. Mas aquela força vinha do Senhor. Amém? Então vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Salmo 68, 35. Já lemos, hein? Ah, Deus é maravilhoso. Isaías 40, 26. Agora as coisas vão começar a mudar um pouquinho, porque Deus vai começar a falar sobre alguma coisa que haveria de vir espiritualmente. Vamos achar? Deus falando pelo profeta Isaías: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas e quem produz por conta o seu exército, quem a toda chama pelos seus nomes, por causa da grandeza da sua força e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará. Amém? É Ele que manda, irmãos. Amém? Ele fez tudo. Está tudo aí. E as estrelas por aí que tem o nome, os nomes que Deus deu, que o homem permitiu, amém? Deixou para o homem. Tudo isso é dado por Deus, amém, irmãos? Vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Mateus 6,9. Vamos lá, Mateus 6,9. Vamos falar um pouquinho sobre o poder agora. Que o próprio Jesus está trazendo boas novas de salvação. Já vamos achar? Os discípulos pediram para Jesus para ele ensinar os seus discípulos a orarem como João tinha ensinado os seus. Aí Jesus fala para ele como que eles deveriam orar. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê secretamente te recompensa. Eu estava mandando entrar no quarto e falar com Deus. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam
que por muito falarem serão. Ouvidos. Então vamos lá. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedir. Então Deus sabe tudo o que você precisa, Deus sabe tudo o que você necessita. Aí você vai, dobra o seu joelho, começa a orar, começa a orar, começa a orar. E nem sempre a tua oração vai ser ouvida. Quem está entendendo? Jesus está ensinando dessa maneira. Por quê? Porque tem um porém. Qual é o porém, irmão Carlos? Vamos lá. Portanto, vós orareis como que é? Assim, Pai nosso que estás, nos céus, santificado seja o teu. nome. Quando que o nome do Pai foi santificado? Se as pessoas não crerem no nome de Jesus Cristo, o nome do Pai foi santificado no Filho, e o nome do Filho foi santificado no Pai. Por que, meu caso, que Pai nosso que estás no céu, Jesus ainda estava na terra. E quando fala seja santificado o seu nome, aí é só quando Jesus pagasse o meu preço do pecado, ressuscitasse e depois subisse aos céus, derramasse o seu Espírito Santo. Então, santificado seja o teu, e o nome é Jesus. Está vendo? Está ensinando você a orar. Fala de Jesus, se não for em nome de Jesus, as suas orações não são ouvidas, porque o nome de Deus está sendo santificado. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá. Venha o teu. Quem é o reino de Deus? Jesus. Está vendo? Está vendo aqui? Então agora vocês estão sabendo. Então Jesus chama os seus discípulos, manda eles pedirem alguma coisa, porque eles não tinham pedido nada. Fala, agora vocês podem pedir. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos darei. Quem está entendendo? Então vamos lá. Venha o teu reino, seja feita a tua Vontade. Ué, vontade de Deus ou a nossa? Amém? É a de Deus. A Bíblia diz para nós sermos ovelhas do Senhor. Ele sabe o que você necessita e que você precisa. Não somente basta você andar como ovelha. Amém? Porque na hora que você precisar de uma cura, precisar de uma ajuda, precisar de uma libertação, Deus está pronto para te abençoar. Os irmãos estão entendendo? É assim? É assim, irmãos. Jesus ainda foi mais além, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como No céu. Então, antes de Jesus não tinha poder. Deus, Jesus Cristo, ele recebeu o Espírito de unção para ele fazer aquelas obras, para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, amém? Era uma unção que Deus colocou sobre o seu Filho chamado Jesus Cristo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá Hoje. A gente pede hoje, né? Eu já falei com os irmãos aqui, que fui fazer compra no mercado, mesmo, que eu falei, comecei a passar mal lá, porque pregava aqui, lia aqui, o nosso de cada dia nos dá hoje. Aí eu queria guardar para o mês inteiro. Amém? A gente vai até que eu pego você lê a palavra de Deus e faz errado. Amém? Versículo: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Se você não perdoar o teu irmão, Deus não te perdoa também. Ou perdoa? Não perdoa. Amém? Não perdoa. É por isso que Jesus está ensinando você a orar. E não nos induz a tentação, mas livrar-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e agora para sempre. Amém. Só Ele pode te livrar do mal, porque o reino e o poder está com Ele. Quem entendeu, diga amém. E nós estamos falando sobre poder, amém? Vamos continuar lendo a palavra do Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 9:8. Mateus 9:8.
Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Aí Jesus foi e fez os dois. Para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta e toma a tua cama e vai para a tua Casa. Levantando-se foi para a sua casa, e a multidão vendo isso maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos. Homens. E agora Jesus tem esse poder, amém? Para perdoar pecado. E Jesus deu esse poder para a igreja também. Jesus deu esse poder aos discípulos. O mesmo poder. Quem está entendendo? O irmão Carlos quer dizer que agora, não, o homem não pode perdoar pecado de ninguém. O homem não pode perdoar pecado. Ele tem que perdoar você. E ele perdoando você, Deus está perdoando também. Quem está entendendo? Você tem que fazer a sua parte, que Deus faz a dele. Então vamos continuar lendo? Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder De Deus. Amém? Falaram sobre aquela mulher. O Senhor, tinha uma mulher que ela casou 7 vezes, teve 7 maridos. E quando essa mulher morrer, lá no céu, quem vai ser o marido dela? Aí Jesus falou: lá no céu, não se casam nem dão-se em casamento. Amém? Serão como estrela e tal. Jesus fala para eles que eles erraram, porque não conheciam as Escrituras. Quem está entendendo? Então, somente aqui, vou parar por aqui, porque é bem isso que eu falei, tá bom? Então vamos lá, versículo, vamos ver mais umas passagens bíblicas. 28, 18. Mateus 28, 18. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns Duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Os irmãos falam ensinar. Ensinar. Então aqui era para ensinar, não era batismo, tá bom? Amém? Porque a Bíblia diz que é um só batismo, um só Deus, uma só fé, um só amor. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então nós estamos falando sobre poder. Amém? Vamos continuar lendo. Ô irmão Carlos, você não vai ler o resto, não vale a pena ler o resto, amém? Porque a Bíblia diz que fala só um só batismo. Então a Bíblia está falando que Jesus, depois que subiu ao céu, mandou eles ensinar as nações. Amém? Vamos continuar lendo? Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. Lucas 24. Lucas 24, 47. Já não deixaram? Essa passagem é a mesma que eu falei que eu não ia ler em Mateus, tá bom? Jesus mandou ensinar. Agora fica vendo aqui agora, nessa passagem. Disse-lhes, estou lendo 44, tá? Disse-lhes, são essas palavras que vos disse, estou ali convosco, e que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos Salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Escrituras. Amém?
E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui Jesus está falando que é em seu nome. Aí você vai para Marcos, é em seu nome também. Aí a igreja vai nascer no dia de Pentecostes, lá Pedro dizendo, arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão, e recebereis o dom do Espírito. Então Deus teve essa promessa, tem e deu essa promessa para a igreja. Amém? Tudo é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, agora a Bíblia diz, Jesus disse para nós que ele enviar o Consolador, o Espírito Santo, ele nos ensinaria e nos guiaria em toda verdade. Amém? Em toda verdade. Não, Carlos, por que aquele versículo não bate com os outros? Está isolado. Então Deus mandou nos continuar com ele isolado. Quem está entendendo? Porque Deus vai esclarecer para você, para a igreja, as coisas que ele deixou. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Vamos falar minha? Minha. É a minha. A do Senhor, o diabo não tem poder. Quem está entendendo? Mas, meu Carlos, como que não prevalecerão contra a minha? Se você aceitar mentira, aí o diabo entrou. Quem entendeu? Entrou. Agora, se continuar na verdade, ele não consegue entrar. Não tem brecha para ele. Quem entendeu? Diga amém. Tá bom, então os irmãos estão vendo aqui que é em seu nome. Pregar-se o arrependimento dos pecados. Então, em nome de Jesus, as pessoas se arrependem. Porque antes de tudo isso apareceu João Batista lá no deserto, batizando as pessoas, confessando os seus pecados a João Batista. Amém? Mas para salvar, só depois que Jesus morreu e ressuscitou e subiu ao céu, e depois derramou o seu Espírito para que eles fizessem a obra de Deus, porque agora eles tinham poder. Quem está entendendo? Diga amém. Então agora, os discípulos têm poder. Nós estamos falando sobre poder. Jesus é maravilhoso, né? Evangelho de João. Nós estamos pertinho aqui, né? Olha, legal. João, 1:12. Os irmãos acharam? Mas a todos quantos receberam, aos que creram no seu nome. Estamos falando do nome. Esse nome tem poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sem este nome, você não pode se tornar filho de Deus. Muito bom, cara, mas a Bíblia está falando assim: deu-lhes o poder para ser filho de Deus. Fora desse nome, você não consegue tornar. Quem está entendendo? É a Bíblia que está falando. É assim ou não é? Então diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Maravilhoso, né? Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Verbo de Deus. O Evangelho é o poder de Jesus. Amém? O Evangelho é o poder de Jesus. Por esse Evangelho você chama alguém de mentiroso. Você combate contra a mentira. É uma espada de dois gumes. Quem está entendendo? Jesus disse que seria assim. Amém? E para mim e para você é lâmpada para os nossos pés e luz para os meus caminhos. Vamos continuar aí? Estamos somente lendo a palavra, amém, irmãos? Ninguém está indo nem a mais, nem a menos, tá? Estamos indo além. Então, somente prestando bastante atenção que a palavra de Deus nos diz. Nós já lemos o 14, né? João 5:27. Evangelho de João 5:27. Ô Carlos, por quê?
Este é o evangelho que Jesus mandou pregar nos fins dos tempos. Porque os reformadores que reformaram as igrejas se perderam. E as pessoas foram atrás dos reformadores. Cada igreja tem o seu reformador. Menos a Bíblia. Aí você vai para a igreja do Senhor, ele é o dono. Todos que são nascidos da igreja têm um Pai, tem um Deus, tem um Senhor, tem um Espírito. E ele é o cabeça da igreja. E os reformadores, irmão Carlos, as igrejas por aí estão firmadas neles, se perderam. Porque você procura na Bíblia, você não vê o nome de ninguém deles. Jesus disse esse evangelho, será pregado esse evangelho. E é o mesmo evangelho lá dos reformadores. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Só que não fala sobre ele. Fala? Não fala. Amém? E Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eterno. Então tá bom. Vamos lá. Versículo 5, eu falei? 5:27. Diz assim. 26. Porque o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si. Está vendo? O mesmo poder com os dois, tá bom? Não é dois, é o mesmo, tá? Porque o Deus é Espírito e Deus está em Cristo. 27. E deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem é a matéria. Filho do homem é a carne. Quem está entendendo? Agora ele é juiz. Amém? Vamos continuar lendo a palavra do Senhor. 10. Deve ser 10, 18. João 10, 18, vamos ver? João 10, 18. Diz assim o 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. No caso, como é que é isso? Tornar a tomá-la. Todos, a Bíblia diz que todos pecaram, todos destituídos foram da glória do Senhor. A Bíblia diz que todos morreram. A Bíblia diz que todos se perderam. Agora vem Jesus e fala, eu vou tomar de volta. E ele tomou. Amém? Eu era perdido. E ele veio me buscar. Ele veio buscar o que se havia perdido. Então esse é o tomar aqui, tá bom? Vamos continuar lendo, diz assim. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de nós. É de mim, tá bom? O único Deus. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi De meu Pai. É uma lei só. Tá bem? Está com Deus, está com Jesus, é a mesma coisa. E a igreja do Senhor também é a mesma doutrina. Não tem nada filtrado ou que deixa filtrar dentro da palavra de Deus e nem na casa do Senhor. Quem entendeu, diga bem. Exemplo, numa família, eu, a mãe, o pai, os filhos, vai chegar um palpiteiro de fora, acaba com o problema. Aí você se fecha com a sua família e fala, palpiteiro lá para fora. Quem entendeu, diga bem. Por quê? Porque foi assim lá no começo. Deus fez um casal, lá tinha um palpiteiro. Tinha ou não tinha? Amém? E Eva deu ouvido àquele palpiteiro, né? E ele conseguiu trazer seus filhos ao mundo. Quem entendeu, diga amém. Amém? Então vamos lá. Versículo 10, 18, já lembra, né? 17 e 2. 17 e 2. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a... Aí fica perguntando entre eles, como que é isso? Porque ele ia passar por alguma coisa. Quem está entendendo? Isso se a glória. Assim como ele desse poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, a vida eterna é essa, que conheço a ti por
único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei na terra, tendo consumado, está vendo? Eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, isso aqui é Pai, é chegada a hora, glorifica o teu. Então, foi o que Jesus está falando, que eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tive contigo, antes que o mundo existisse. De vamos falar glória. E não que ele estava lá. Amém? O Filho de Deus nasceu de uma mulher chamada Maria. Amém? Então no começo lá não tinha outro Deus lá, nem filho, nem porque lá não tem maternidade. Quem entendeu? Diga amém? Manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste. Guardaram a tua. Amém? Então, que nome que Jesus manifestou aos discípulos? Jeová Jireh, Jeová Shaddai, aquela letrinha? Não. Ele mostrou aos seus discípulos que é Jesus. Amém? Por exemplo, Jesus perguntou para Pedro, que dizia ser Jesus, e o que o povo falava lá fora, e Pedro falou, o povo fala que o senhor é um dos profetas, ou um dos que havia de vir, ou Moisés, ou coisa assim. Aí Jesus falou para Pedro, e tu, Pedro, o que você fala de mim? Aí Pedro disse assim, tu és o Filho do Deus vivo. Aí a revelação veio para Pedro. De quem? De Jesus? Não, do próprio Deus. Amém? Irmãos, é coisa linda, irmão. Vou falar uma coisa muito séria aqui, que está na Bíblia. Jesus mandou pregar esse evangelho, senão não vai cair na consciência das pessoas. Esse evangelho aqui, irmão, é a espada de dois gumes. Amém? Esse evangelho aqui, olha, não é brincadeira não. Foi à toa que mataram os discípulos, mataram Jesus, mataram os discípulos. Jesus disse, vós sereis perseguidos por todas as gentes, por causa do meu? Irmão, não é fácil não. Vamos ver se vocês vão ver. Amém? Então, onde já estavam lendo? João 17. 17:2, né? Até o 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me deste, guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhe dei a palavra que tu me deste, é a palavra, está vendo? É a palavra. E eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Deus. Aí ele fala assim, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são Minhas. e nisso eu sou glorificado. Não, tudo que é de Deus é para Jesus, tudo que é de Jesus é para Deus. Quem está entendendo, diga amém. É a Bíblia, está falando sobre isso, e sobre o poder de Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Tudo isso falou Jesus quando andou com os seus discípulos. Vamos agora ver sobre o que o Espírito Santo diz às igrejas, tá bom? Vamos lá. Efésios 1:19. Vamos deixar sua Bíblia agora, senão não vai dar tempo. Aos Efésios 1:19, agora, Deus está falando através dos seus discípulos pelo Espírito Santo. O nosso consolo. Aos Efésios 1:19, está escrito assim. O 18. Tem que iluminar os olhos do vosso entendimento. Não fala entendimento. Entendimento. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a sobreexcelente grandeza do seu os que creram segundo a operação da força do seu Poder. que manifestou em Cristo, é isso? É. Ressuscitando dos mortos
e pondo a sua direita nos Céus. acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no Todo. é Jesus, 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 Jesus. Tá bom? Não tem outro nome aqui na Bíblia, não. Por isso que eu falei para os irmãos lá no Atos, Mateus 28, 18. Amém? Era para ensinar. Porque versículos que não bate com o outro, está isolado. Amém? Versículo. Então a Bíblia diz assim que acima de todo poder e principado, poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no Todo. sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da Igreja. Então Jesus é o cabeça da igreja, amém, irmão? Nós somos filhos de Deus. Filho de Deus tem que ter o nome de Deus, filhos de Deus, amém? Qual os filhos de Deus? Meu Pai é Jesus. Então eu sou filho de Jesus, amém? Quem entendeu, diga amém. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em Todos. É coisa séria, não é sério, irmão? Muito sério, tá bom? Efésios 6,10. Puxa vida, irmão. É uma pena. Aos Efésios 6,10, que está escrito, vamos ver, que diz assim: 6,10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu Poder. está mandando você se fortalecer para que você possa ficar forte contra as astutas ciladas do dia. Então você tem que fortalecer no Senhor. Então tá bom. Hebreus 1,13. Aos Hebreus 1,13. Vamos lá, vamos passear na Bíblia, ou na passagem da palavra de Deus que estão na Bíblia. Aos Hebreus, o que eu falei? 13. 1,13? 13. 1,13. O 12 diz assim: como um manto os enrolarás, e como vestidos se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabam. E a qual dos anjos disse: jamais aceita-te a minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos é que nos guarda e nos livra de todo mal, né? O ser de sal, os anjos, é ser de sal os filhos de Deus. Quem está entendendo? Então a Bíblia diz que Deus colocou tudo debaixo dos pés do ser. Quando, irmão Carlos? Quando ele fez tudo o que tem que fazer, morreu no meu lugar e no seu lugar, e quando ele ressuscitou, agora está no trono de glória. Agora tudo está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Então agora é Ele que é rei, é Ele que é príncipe. No reinado não tem dois reis sentados, tem? No reinado é Ele quem manda. Quem está entendendo? Os outros é tão somente súbito que fala. Amém? Tão somente, tem que abaixar a cabeça, aí olha lá para você entrar na presença do rei. É assim ou não é assim? Então está tudo debaixo dos pés do ser. Deus é maravilhoso, né? Que Deus possa. Esse evangelho não tem que ser pregado. Está escondido. O Jesus disse: nós somos os pregadores da 10ª hora. É isso? Deus é maravilhoso. 1 Pedro 4,11. Aproveitar que está aqui pertinho. É só virar umas páginas aí. Não vou mais falar, não. 1 Pedro não vai dar tempo. 1 Pedro 4,11. É isso? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado
por Jesus, Cristo. a quem pertence A glória e o poder. para todos sempre. Amém. Então, o que nós estamos fazendo aqui, falando, lendo, ensinando, pela palavra. Falei alguma coisa da minha parte aqui? Não. Deus não aceita a glória que vem do Homem. Se não aceita a glória que vem do homem, cadê os fundadores? Que levou as igrejas se perderem. E até hoje, eles estão agarrados nos fundadores. Menos na Bíblia. Quem entendeu? Amém? Se perderam. Por causa de doutrina de homem. Amém? Irmão, o negócio, as coisas de Deus é muito linda, mas Jesus disse que Ele é o dono da igreja, Ele que toma conta da sua igreja. Amém? E graças a Deus por isso. Vamos ler mais um pouquinho, irmãos? Vou ter que dar uma corridinha. Apocalipse 2, 26. Está pertinho aqui, vamos lá. Apocalipse 2, 26. Aqui as igrejas do Senhor, que João estava na ilha de Pátimo, teve as visões de Deus, e Deus mandou escrever carta para essas igrejas e enviá-la, né? 2,26 diz assim. De modo achar? 25 dizendo, mas que tens, retende até que eu Venha. ao que vencer e guardar até o fim as minhas, Obras. eu lhe darei poder sobre, As nações. e com vara de ferro as Verá. O que nós estamos fazendo aqui hoje é a palavra de Deus, é vara de ferro, vá ao encontro das pessoas aí fora, estão erradas. Quem está entendendo? Como vara de ferro as regerá. Quem está regendo aqui, eu estou falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus está regendo, não tem outra. Quem entendeu, diga amém? Amém. Vara de ferro. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi do meu, Pai. dá-lhe Espírito da manhã, que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. As igrejas. Essa vara de ferro, Pedro ficou com ela. Paulo ficou com ela. Amém? Deus deu isso para a igreja. Mas para nós, vara de cajado. Ou para nós, cajado. Ou vara de pastor. Quem está entendendo? Mas para o mundo, o negócio é feio, irmãos. Amém? Podia ler algum salmo. Salmo 149. Podia não, vou ler, vai. Lá que está falando de vara de ferro. Será que a igreja por aí lê assim a Bíblia? Ou mostra? Mostra nada. Eu falei o que é salmo. 149. Irmão Alexandre, olha o que Jesus disse, a vara de ferro aqui. Louvai o Senhor, cantai ao Senhor cântico novo, seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozije-se os filhos de Sião, no seu rei que somos nós, e o nosso rei é Jesus. Louvem o seu nome com flauta, cante o seu louvor com adufe, e o nome dele é Jesus. Porque o Senhor se agrada do seu, Louvor. ele adornará os mansos com sal. Uma salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria nos seus leitos. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas suas, Mãos. que é a palavra de Deus. Para tomar o quê? Vingança das nações. Quer falar não, meu cara? Ele não falou que você tinha vara de ferro? Há um problema ter coragem de falar. Para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos. Para prender os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões. De ferro. Vamos, cara, você consegue fazer isso ou não? Quem consegue é só Deus.
Amém? Para fazerem neles o juízo Escrito. Amém? O juízo é escrito. Está escrito, não tem jeito de sair ou de tirar. Para fazerem neles o juízo escrito, esta honra terão todos os santos. Louvai ao Senhor. Ei, todos os santos, eu tenho, estou falando pela Bíblia. Quem está entendendo? A Bíblia diz que o Evangelho do Reino será pregado em todo. Nunca vi isso, ninguém pregar no púlpito, nem falar. Irmãos, entenderam? Vai espantar as pessoas. Jesus falou para você não se preocupar com isso. Para pregar a palavra de Deus, assim como Ele mandou, em nome do Senhor Jesus. Agora, para terminar, irmãos, estamos falando sobre o poder. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 16. Mateus 16. 16, vai. Amém? Você manda achar? Simão Pedro respondendo disse, vamos ler um pouquinho mais para frente, senão nós... 16:15. Disse-lhe ele, e vós dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus está perguntando para os discípulos. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus? Amém? Então a revelação veio para quem? Veio para Pedro. Então quer dizer que Pedro estava errado no dia de Pentecostes, que recebeu o Espírito Santo? Quer dizer que Pedro estava errado no primeiro batismo, quando fundou a igreja? Quem está entendendo, irmão? Mas será que eles creram? Não crê não, irmão. Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo. Não importa se crê ou não crê. Já sei a palavra do Senhor. E Jesus respondeu e disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue a quem tu revelou, mas meu Pai que está Nos céus. veio diretamente de Deus para Pedro, tá bom? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Sobre essa pedra é Jesus, tá bom, irmãos? Ele é a rocha. Amém? Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra Ela. Por que não prevalecerão? Mentira, irmãos. Entrar mentira dentro da igreja, se você não combater mentira com a palavra de Deus, será todo homem mentiroso de Deus? Verdadeiro. Aí se você deixou a mentira entrar, aí ela prevaleceu. Foi assim que aconteceu com os reformadores, as igrejas. Amém? Estão crendo em alguém que nunca nem vi, e nem dele existe aqui na Bíblia. Mas eles creram, estão presos até hoje. Quem entendeu, diga amém. Por atrás de conversa de alguém. Não é fácil não, irmãos, não é fácil. Mas Jesus disse que esse evangelho seria pregado. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Com quem está a chave do reino dos céus? Está com quem? Com Pedro, tá bom? Ele está falando que eu te darei, porque só ia dar para Pedro depois do Pentecoste. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligar na terra será desligado Nos céus. Aí vem Pedro, arrependei-vos cada um de vós, arrependimento, a ligação. Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para porque só Jesus pode perdoar. Amém? Perdão os pecados e recebereis. O Espírito Santo. Como pode receber o dom do Espírito Santo, não sendo batizado em nome de Jesus? Sabe o que é dom? Dom é presente. Quem está entendendo? Diga amém. Amém? Então diz assim, irmãos. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, os portas do inferno prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave. Sabe o que é a chave? Está vendo? Jesus é a porta, e ele tem essa chave. Quem está entendendo? Diga amém. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Como as pessoas querem ir para o céu, se não é batizado em nome de Jesus?
Os irmãos estão entendendo? Mas, irmão Carlos, lá em Mateus, tá? Lá em Mateus, só tem lá, está isolado. Quem entendeu, diga bem. Foi Pedro que recebeu a chave. Não foi outra coisa. E eu te darei a chave do reino do céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então veio Pedro e ligou. Amém? Dizia para as pessoas se arrepender, para ser batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, depois recebe, tu está ligado onde está? Então se liga, porque aí você recebe o batismo com o Espírito Santo. Então Pedro no Pentecoste, veio, foi uma bênção, e depois lá em Atos, na casa de Cornélio, aí a igreja nasce, amém? Lá na casa de Cornélio, Pedro foi lá, começou a falar do amor de Deus, começou a falar de Jesus Cristo, que Ele é Senhor, e o Espírito Santo caiu sobre eles. Foi assim que diz a palavra de Deus? É. E Pedro disse, pode estes, que como nós, receberam o Espírito Santo lá no começo, não ser batizado nas águas? E batizou eles nas águas, em nome do Senhor. Então a obra ficou como? Então agora tudo está ligado. Quem está entendendo? Então os irmãos estão vendo que lá no começo tudo começou com água. Água e água. Jesus, puxa vida, Jesus foi ao encontro de João Batista. João Batista disse, careço eu ser batizado por ti. E Jesus disse, não filho, deixa que a palavra de Deus se cumpra. Deixa que todo juízo seja feito. Então Jesus também passou pelas águas. Se vocês estão vendo que nós estamos falando água e poder de Deus. E agora, meu caro, nos nossos dias, que tem as águas. Jesus disse, quem crê e for batizado será. Quem não crê será? Será não, já está. Então Deus veio para a salvação, te dá salvação. Para você, tem que passar pelas águas. Não entenderam? Então que Deus possa nos abençoar. A Bíblia diz que no princípio era o verbo era Deus, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É isso? Será que Jesus fez isso também? Fez. Jesus andou sobre as águas e foi atrás dos seus discípulos que estavam presos naquelas águas, porque o vento era contrário. E ele foi até os seus discípulos. Foi ou não foi? Jesus é a nossa salvação. Jesus é o poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Cristo. Isso aqui é poder. Fique contra isso que você vê se você vai para o céu. Tire uma palavra daqui para ver se você vai para o céu. Quem está entendendo? Então que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar de pé, que se deixar, a gente vai. Amém? Então, graças a Deus, Jesus disse esse Evangelho do Reino será pregado em todo. Está vendo? Está sendo pregado hoje aqui. Depois virá o fim. Amém? Vamos pegar o seu Senhor para voltar para nossas casas. E eu peço desculpa aos irmãos, que, sei lá, a gente fica um pouco tempo aqui, né? Mas é gostoso o louvor, né? Podemos ficar sem o louvor também. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu grande amor. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelos louvores, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que eu possa abençoar alguém ao ouvir, Senhor, essa live, falando, Senhor, da tua palavra, ouvindo a tua palavra. O Senhor diz quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. De novo te agradeço de todo o meu coração. Nos despede-nos em paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia da minha família e de todas as famílias da terra, até que a tua palavra se cumpra, meu Deus. Te louvamos, te louvamos. Vamos dar uma salva de palmas para Deus.